pai São Lourenço, diácono e mártir. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o Evangelho de São João, capítulo 12, verso do 24 ao 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai no chão não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouco caso de sua vida neste mundo, conserva-a para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, hoje celebrando o diácono Santo Lourenço, temos esse testemunho de vida. Ele dizia que os pobres na igreja é o tesouro de Deus. Que a gente possa também encontrar na vida dos pobres também esse sentido maior também para a doação da nossa vida. E o Evangelho vai exigir isso, né? Ele vai dizer que se o grão de trigo não morre, ele permanece apenas um grão de trigo. Isso significa que precisa muitas vezes a gente morrer para alguns sentimentos egoístas que às vezes a gente tem, para poder produzir fruto de vida, de justiça, de paz. E para isso, às vezes, precisa. Jesus convida a gente a renunciar. O Evangelho de ontem também nos convidava a isso, a renunciar a nós mesmos, aos nossos desejos, aos nossos interesses, para viver uma vida de confiança, de entrega verdadeiramente à vida em Cristo. E esse serviço de seguir a Cristo. Isso significa servir, né? E seguir a Cristo. Com exemplo de humildade, de serviço, né? Aos pobres, aos necessitados, aos marginalizados. Então, essa é a promessa que Jesus nos dá, é encontrar essa vida eterna. E para isso precisa servir aos outros servindo a Cristo. Quando eu sirvo a um pobre, quando eu contribuo com a vida de um pobre, de uma necessitada, eu estou servindo a Jesus. Essa passagem ela nos desafia a darmos obra de amor, viver essas obras de amor, para poder viver essa integração. Muitas vezes nós não queremos. Hoje o mundo não quer que nenhum sofrimento, que a gente sofra nada. A gente às vezes quer isso, mas isso não existe. Não existe vida sem sacrifício, não existe vida sem renúncia. Então toda vida precisa de renúncia, precisa de algum sacrifício. E o que Jesus quer não é que a gente fique morrendo, não é isso não. Jesus quer que a gente viva em plenitude. Porém, é necessário, toda vida é necessário algum sacrifício, alguma dificuldade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Minha irmã, meu irmão, neste sábado, né? Façamos nosso exame de consciência, façamos na nossa reconciliação, nossa semana, vejamos aquilo que a gente deixou de fazer de bom ou que não fizemos bem, para realizar e pedir perdão a Deus, pedir perdão aos irmãos, à natureza, para viver nessa paz e nessa alegria de Jesus Cristo. Assim seja, um abençoado dia. E vamos rezar umas pelas outras, pela saúde, por aqueles e aquelas que estão sofrendo algum sofrimento, para que realmente encontre a paz interior na pessoa de Jesus. Só em Jesus a gente encontra esse sentido maior da nossa vida. Assim seja, um abençoado dia.